Olá, a paz de nosso Senhor Jesus Cristo e o amor de Maria. Sejam muito bem-vindos. Estamos iniciando mais uma segunda-feira às 8 da noite com o nosso Gotas de Fidelidade podcast. Você é muito bem-vindo, meu irmão, minha irmã, e participe muito junto conosco. Já vai mandando aí o seu comentário, seu alô, da onde você está falando, se você já está conosco há um bom tempo aí e fazendo esse momento conosco. Seja bem-vindo e bem-vinda. Ou e você já tem aí um recadinho para nós? Olha que nós temos aqui um recadinho para você que quer participar, né, junto conosco das coisas que nós estamos promovendo. É muito fácil. Você já pode chegar lá. Eita, fechou aqui. Olha lá. Você pode chegar lá no nosso Instagram, @Escola de Fidelidade. Lá você vai encontrar todos os nossos cursos, eventos e atividades que estamos realizando para a sua formação na educação da fé e fazendo também uns momentos de formação de espiritualidade e educação. Você pode também encontrar, né, junto conosco, quem que faz conosco essa escola? É a Comunidade Católica Fidelidade da Cruz. Nosso Instagram é @Fidelidade da Cruz. E também você pode conhecer todos os nossos projetos por meio do www.fidelidadedacruz.com.br. Boa noite, Patrícia. Muito bem. Tá chegando a galera aí. E uma outra, também um outro momento que nós estamos aqui junto, partilhando, fazendo esse momento de crescimento, é o grupo de estudos fiel. O grupo de estudos fiel é um momento em que nós nos reunimos durante a cada 15 dias, ao vivo, para poder, né, construir um caminho, né, de aperfeiçoamento de maturidade, para tirar as suas dúvidas, para dividir o testemunho, para fazer juntos esse caminho, né, de educação. E nada melhor do que convidar nosso amigo Tainan para dizer o que que é o grupo de estudos. Então, assim, o grupo de estudos da gente é um grupo de estudo justamente para que a gente possa interagir na graça, mas também a gente possa interagir de uma forma com que o estudo cresça, né? Fazendo com que a gente veja o racional e a fé, e que esses dois nos levem para a caridade, entendem? Então a gente sobre para a caridade, que é a excelência de tudo aquilo que a gente vai fazer. Né? Como dizia São Paulo, se não tiver amor, nada disso tem sentido. Né? Então, assim, tendo essa compreensão, a gente parte para, de fato, o entendimento do que é o grupo de estudos da Escola de Fidelidade. É um lugar de contemplação da vida, né? Onde a gente consegue observar, né, por meio do ensino, quem eu sou, quem Deus é, né, e o que Deus faz. A gente encontra isso na nossa escola. E ainda é possível você fazer a sua inscrição e participar junto conosco. Nossos encontros são gravados, estão disponíveis para todos os participantes. Temos um mapa mental, temos todo um material, atividades para serem executadas durante os 15 dias. Então você pode participar junto conosco. Venha, né, ser escola de fidelidade, venha participar do grupo de estudos fiel. É no www.fidelidadedacruz.com.br. E vamos lá, você já é nosso frequente, participa já de todos os nossos podcasts. Vamos relembrar um pouquinho do que já se passou? Olha só.
Cara, compor pra mim é algo extremamente difícil. Eu não quero tocar qualquer coisa e eu não quero cantar qualquer coisa. E aí o ser humano que antes fugia de si mesmo quer se encontrar e quer ficar consigo, porque eu não quero mais ser só visitante da minha vida. A música é só cereja do bolo, é o que mais chama a atenção, que as pessoas gostam de ouvir. Mas se elas vierem na minha casa agora, tem que ser o mesmo testemunho de um show. Muito bem, então vamos lá. Você que já participou do nosso podcast, já conhece. Você que ainda não conhece, não perde a oportunidade de entrar no nosso YouTube, né? Comunidade Fidelidade da Cruz, para que você possa conhecer os nossos outros episódios. E falando em episódio, né, vamos chegando junto aqui com o episódio de hoje. E vai ser temático. Qual será o tema de hoje? Eu vou soltar aqui uma pequena introdução e você já vai conhecer o nosso participante de hoje e logo em seguida eu vou chamar o nosso querido amigo Henrique para participar conosco. Meu nome é Juan, eu sou consagrado da comunidade de vida Shalom, tenho 29 anos, sou natural de Santiago do Chile e sou autor do livro Virtudes, Caminho de Imitação de Cristo, no qual a gente apresenta alguns conceitos gerais sobre o tema da virtude e aprofunda as 4 virtudes cardeais, da prudência, justiça, fortaleza e temperança. O Catecismo da Igreja Católica vai nos dizer no parágrafo 1803 que a virtude é uma disposição habitual e firme para praticar o bem. Então, como se passa do vício à virtude? Deixando de cometer atos pecaminosos e quebrando essa lógica do hábito, quebrando a frequência, diminuindo a frequência, quebrando a lógica do hábito, me desabituar de fazer o pecado e me habituar a fazer o bem. Assim nós podemos viver cada coisa da nossa vida de forma virtuosa ou não. Então as virtudes, na verdade, não tem nada de abstrato, elas se realizam no concreto da nossa vida. Percebe a grande necessidade da graça da paciência. Sim, porque não é fácil esperar. Não é fácil esperar. Nós precisamos da graça da paciência. É uma graça, uma virtude moral, vinculada, atrelada à virtude da fortaleza, mas também é uma graça de Deus. Esperar. A gente não sabe se frustrar. A gente não sabe tolerar os nãos que a vida traz, sim. Então uma doença abala a gente. Um não abala a gente. Quando as pessoas vêm a ser perfeição, abala a gente. Então a gente quer ser perfeito. E a gente vira um perfeccionismo que nos mata. Temos a alegria de Cristo que é mais profunda do que a alegria do mundo. E que assim possamos ser também sinal para aqueles que precisam. Sinal de alegria, sinal de paz, sinal de fé, sinal de esperança. Que Deus lhe abençoe e quando você lembrar, reze por mim também. Shalom. Já saiu um pequeno resumo do que nós vamos tratar hoje. E se você já ficou ligado, eu duvido se você anotou, se você já sabe tudo que já foi falado. Por isso que vai ser bem reforçado no dia de hoje. Eu chamo com muita alegria nosso amigo Henrique! E aí, meu irmão? E aí, Abílio, e aí, meu povo? Bom dia, boa tarde, boa noite. Como é que vocês estão? E aí, Abílio, como é que você tá? Tudo certo? Graças a Deus, tudo 100%. Aê, caramba, hein? Que temática hoje, hein? Que riqueza, né? Que tem de conteúdo para esse podcast, né, cara? Se você ainda já tinha uma curiosidade, ou então nunca ouviu falar, ou mesmo já sabe, mas quer aprofundar um pouco mais, chegou a hora de perguntar, de falar, de chegar aqui nos comentários e encher da sua participação. Seja uma pergunta ou mesmo complementando alguma coisa, colocando a sua opinião, o seu desejo de conhecer um pouco mais. É isso aí, vamos sem delongas, né? Vamos rufar os tambores aí pro nosso convidado, que a gente tem muita coisa para conversar hoje ainda, viu? Eita, é isso aí, então vamos lá. A produção junto com... Aê! Muito obrigado, Henrique. Muito obrigado, Abílio. Obrigado a todos que estão assistindo. Isso aí, meu irmão. Boa noite. A gente que agradece seu convite, sua disponibilidade de estar aqui batendo um papo conosco, né? Esse tema que é tão relevante, né? E nunca fica fora, assim, né? Não dá para dizer que é um tema que vai entrar em desuso, não, porque é atual. É algo que é do dia a dia, né? A nossa vivência diária, se a gente quer seguir nesse caminho aí de santidade, a gente tem que
tem que buscar estar alinhado com as virtudes, né? Exatamente. As virtudes, elas é muito interessante porque muitas pessoas acham que a virtude é uma coisa abstrata, né? Porque a gente escuta falar da virtude na vida dos santos, escuta falar da virtude nesse campo mais da teologia, da mística, da ascética e tudo, mas na verdade a virtude não tem nada de abstrato. A virtude é a coisa mais concreta que tem, porque ela se realiza nos nossos atos. Tudo que eu faço eu posso realizar de forma virtuosa ou não. Então, bota aí o ato mais comum que você encontrar. Fazer um lanche. Cara, você pode comer um lanche de forma gulosa ou de forma temperante. Tá ligado? Não é tão simples. Você pode ver a virtude. E aí, nas coisas mais, né, mais, digamos assim, mais importantes da sua vida, um discernimento vocacional, eu posso vivê-lo com prudência, escutando, rezando, tentando ouvir a voz de Deus, ou posso de maneira imprudente. Rapaz, eu vi algo que me chamou a minha atenção e eu vou. Impulsivo, né? De maneira, né, imprudente. E assim, nas diversas coisas, nos diversos níveis da nossa vida, nós podemos viver de maneira imprudente. Por isso que eu sempre digo, a virtude é a coisa mais concreta que tem. É a coisa mais concreta que tem. Mas então, afinal de contas, o que é virtude? A gente viu até joguei no vídeo introdutório ali, mas passou bem rápido. Exatamente. Bom, a virtude, o Catecismo da Igreja Católica, nos diz no parágrafo 1803, que é uma disposição habitual e firme para praticar o bem. Sempre que eu preciso bastantes momentos, né, falar um pouquinho sobre a virtude, e eu já disse essa frase tantas vezes que eu fico brincando, que eu vou fazer uma tatuagem aqui, a virtude é uma disposição habitual e firme para praticar o bem. Vou só mostrar depois. Não é brincadeira. Mas é isso que é a virtude, né? E isso nos vem pelo próprio Santo Tomás de Aquino, né? O que significa que a virtude seja uma disposição? Significa que a virtude é aquilo que nos prepara, aquilo que nos posiciona. É muito interessante, porque disposição já indica que nos coloca em posição, né? E, de fato, a virtude nos coloca em posição de alguma coisa. Em que sentido? Nós podemos colocar um exemplo aqui, colocar um exemplo aqui de duas pessoas, certo? Ainda não vamos falar na área específica das virtudes, só para a gente entender o que é uma disposição. Bota uma pessoa aqui que gosta de fazer atividade física. O Abílio, atleta, né? Não, Abílio, que risada é esse, cara? Acorda todo dia, 5 horas da manhã, para, né, fazer atividade física, né? E nós temos aqui o Henrique, que talvez não gosta tanto, né? Tá brincando, cara, não sei se vocês gostam, né? Perfeita essa colocação, esse exemplo aí. Tudo é coincidência, né? Tudo é coincidência, não é mera coincidência, né? Mas vou botar aí uma pessoa que gosta de fazer atividade física todos os dias. Essa pessoa, quando toca o despertador dela às 5 horas da manhã, as potências dela, as capacidades dela, físicas, né, psicológicas e tudo, elas estão em repouso. Mas elas estão dispostas a fazer esporte. Então, quando toca o despertador, pum, ela chega e sai rapidamente do repouso e se coloca em atividade, sem grande dificuldade. Porque ela já está disposta a isso. Então, o cara vai lá, coloca o tênis, sai correndo e curte, desfruta e encontra ali, relaxa o corpo, enfim. Esse é uma das pessoas. Outro cara que não gosta de fazer atividade física ou que não tem a disposição, quando toca o despertador, as suas potências não saem imediatamente do repouso, mas ele precisa fazer muito esforço para poder sair do repouso e colocá-las em atividade. Porque as potências dessa pessoa não estão dispostas. Então, para colocá-las em ação, você precisa fazer muito esforço. Bom, isso poderia dizer, essa disposição é o que é a virtude. No entanto, aqui nós colocamos um exemplo que não é nem bom nem ruim, né? Fazer atividade física tem muitos benefícios, eu gosto muito, viu? Eu faço todos os dias, mas não é em si mesmo um ato bom ou ruim. A virtude, ela nos dispõe a coisas boas. A virtude, ela pertence ao campo da moral cristã. A moral cristã, ela diz respeito ao agir da pessoa. Ou seja, eu posso fazer o bem ou o mal. Bom, a virtude é uma disposição a fazer o bem. Então, a virtude é aquilo que me coloca ali no ponto, estou ali no ponto, com as potências preparadas para fazer o bem. E diferentes tipos de bem. Por exemplo, suportar as adversidades. Uma pessoa que tem a disposição da fortaleza, a virtude da fortaleza, é uma pessoa que ela está disposta a suportar ou a enfrentar, né, sem se deixar abater as adversidades da vida.
Então, quando vem uma dificuldade, ela não se abala. Ela a reconhece, a enfrenta e a trabalha, porque está disposta a isso. Já uma pessoa prudente, por exemplo, está disposto ao quê? Antes de agir, pensar. Coisa tão simples. Mas nem todo mundo tem essa disposição. E por aí vai. Ao mesmo tempo, a virtude é uma disposição habitual e firme, porque ela é estável. Ela não se resume apenas a um ato. E eu gosto muito desse exemplo, né? Porque a gente sabe que a virtude ela está muito atrelada ao hábito. Né? De fato, a virtude adquirida, né? Que nós adquirimos com a repetição dos nossos atos, né? Ela se constrói com a frequência, né, dos atos cometidos, atos bons, né, de determinada natureza, repetidos com uma certa frequência. E aí se cria o hábito. E é bem interessante porque o hábito é o que nós consideramos de fato, aquilo que gera essa disposição que nós consideramos virtude. Então, o ato isolado, ele não pode ser considerado a virtude em si mesmo. Olha que interessante. Embora estão diretamente atrelados, né? Por exemplo, eu gosto muito desse exemplo. Uma pessoa vai na rua e ela vê um pobre. E ela tem dinheiro para se despojar, né? E ela dá uma esmola a esse pobre. Aí eu pergunto a Bíblia Henrique, essa pessoa que deu a esmola ao pobre, esse foi um ato bom, sim ou não? Sim. Foi um ato bom, claro, um ato de caridade. No entanto, agora eu pergunto para vocês, pode-se dizer que essa pessoa, porque uma vez deu uma esmola, fez um ato bom, já tem a virtude da caridade? De modo algum. Talvez sim, mas não necessariamente. Talvez a pessoa tenha o hábito de, com esse pobre, mas com outro também, dar esmola, talvez não somente esmola material, mas também disponha do seu tempo para escutar os mais necessitados, etc. Faça atos de caridade constante, talvez tenha. Isso seja apenas um ato que ela fez porque já tinha disposição, ou talvez não. Talvez ela passou 1000 vezes por aquela rua, 1000 vezes teve como ajudar, e 1000 vezes viu aquele pobre. Mas escolheu guardar para si, não dar. Então, esse ato bom tem o seu valor. Sim, foi um ato meritório, foi um ato bom. Mas não por esse ato ele vai ter necessariamente a disposição. Isso é muito interessante, porque a virtude ela não pode ser considerada apenas um ato, e ao mesmo tempo, veja como é interessante, cara, isso é muito legal. A virtude não pode carecer dos atos. A virtude não é apenas a disposição sem atos. E por isso que Santo Tomás de Aquino vai dizer que a virtude é um hábito operativo. Quer dizer que é uma disposição que age, que trabalha, que faz coisas. Outra confusão que às vezes há na relação da virtude, às vezes as pessoas acham que a virtude é bons sentimentos. Bons sentimentos. Eu quero tanto ajudar um pobre. Amo ajudar os pobres. Mas nunca faz. Não é virtude. Eu tenho tanta vontade de evangelizar, eu tenho tanta vontade de falar de Jesus, eu tenho tanta vontade... Mas se não faz. Eu tenho tanta vontade de rezar porque eu amo tanto Jesus, eu quero rezar, mas nunca para rezar. Não porque não pode. Atenção, tem dias que a apostolado está puxada, talvez a gente não consiga parar. Uma pessoa nunca faz, por livre e espontânea vontade. Mas nesse caso, entra no campo da desculpa. Como? Entra no campo da desculpa. Pois é. E aí não rola. Aí não rola, se voluntariamente. Então também aí não pode se dizer, por exemplo, que a pessoa tem a virtude da religião, que é aquela virtude que nos dispõe a realizar os atos de culto a Deus, dentre os quais se encontra a oração. E é isso muito belo, porque a virtude, ela se realiza no ato, né? Ela é uma disposição, essa disposição se realiza quando se transforma em um ato. E aí está a beleza da virtude. Então, aí está a definição da virtude segundo o catecismo. A virtude é uma disposição habitual e firme para praticar o bem. Caramba. E assim, quais são as principais virtudes assim que a gente, né, que o catecismo, a nossa religião, ela traz assim mais latente hoje? Bom, muito boa a tua pergunta, Henrique. Muito interessante porque a gente, em primeiro lugar, há um número incontável de virtudes, né? De fato, há autores que se perguntam se existe, de fato, um número específico de virtudes. Porque são tantos atos bons que o homem pode realizar que é difícil dizer.
né? Principalmente na categoria das virtudes morais, que são aquelas que nos dispõem a realizar o bem. No entanto, há um número de virtudes que a tradição católica ela considera fundamentais, porque são importantes para a nossa relação com Deus e também porque ao redor dela se agrupam muitas outras. O primeiro grupo são dois grupos, aliás, né, desse grande grupo que nós chamamos de virtudes fundamentais. São as 3 virtudes teologais e as 4 virtudes cardeais. Vamos falar separadamente de cada uma, né? As virtudes teologais são as mais importantes. E elas têm como característica fundamental que elas são infusas por Deus. Atenção, as virtudes teologais não podem ser adquiridas pela repetição dos nossos atos. Elas são adquiridas por uma graça divina, que é a graça santificante que nós recebemos no nosso batismo. Você é batizado, Henrique? Sim. Você é batizado, Abílio? Sim. Então você tem em você as virtudes infusas teologais, que são 3, que nos vêm pela revelação divina. É interessante. Ninguém antes da Sagrada Escritura tinha falado sobre elas. E elas são a fé, a esperança e a caridade. São Paulo, na primeira carta aos Coríntios, capítulo 13, vai falar da fé, a esperança e a caridade. Ele vai dizer que a mais importante qual? A caridade. Oi? A caridade, muito Caridade. bem. Ficou ali na dúvida, né? Será que esse é a caridade, cara? Isso também. E depois, e é bem quando ele faz o hino, né? A caridade, no capítulo 13 dos Coríntios. A fé é aquela virtude que vai nos dispor a crer em Deus e no ensinamento da igreja. É muito interessante quando a gente vai falar de fé, porque é uma virtude sobrenatural. Todos nós temos, inclusive o homem sem Deus, o homem que não está com a graça divina em si, o ateu, aquele que, por exemplo, não acredita em Deus ou que tem outras crenças, todos nós temos inteligência. O homem é um ser racional. E pela inteligência ele pode conhecer. No entanto, ninguém pode agir se não é conformidade à sua natureza. Que viagem é essa, Juan? Um cachorro, por exemplo, não pode voar. Vocês já viram um cachorro voando? Não, porque não é conforme a natureza dele. Vocês já viram um pássaro resolvendo problemas matemáticos? Não, porque não é da natureza dele, isso é da natureza humana. Vocês já viram um homem, digamos assim, fazendo coisas que os anjos fariam? Transcendendo talvez os limites físicos? Não, porque nós somos homens, nós não somos de natureza angélica. Então cada coisa age segundo a sua natureza. Bom, pela nossa razão natural, nós podemos conhecer certas coisas e acolhê-las como verdade. No entanto, essas coisas, como nós estamos ainda no plano natural, pertencem ao plano natural. Então, pela nossa razão, nós podemos, por exemplo, conhecer as leis da física, as leis da matemática e acolhê-las como verdade. Que nem todo mundo faz. É muito lógico, mas nem todo mundo acolhe como verdade uma lei física ou matemática. Mas nós podemos. Há verdades que transcendem a nossa natureza. E qual é essas verdades? Aquelas que correspondem a uma natureza divina, porque Deus é além da nossa natureza. Ele é superior, ele é sobrenatural, ou seja, acima da nossa natureza. Supernatura. E, pelo fato de ele ser sobrenatural, tudo que diz respeito a ele é sobrenatural. Então, pela minha razão, puramente, eu não consigo acolher isso como verdade. Porque, lembra que cada coisa age segundo a sua natureza? Cachorro, pássaro, homem. Cada um segundo a sua natureza. A mesma coisa, o nosso intelecto é natural, somente as coisas naturais. Por isso, para eu conhecer e acolher as verdades sobrenaturais, eu preciso da graça divina. E a virtude que me dispõe a fazer isso é a virtude da fé. Então, por exemplo, o homem, eu vou colocar aqui um exemplo bem concreto. Um cara pega um ateu, não acredita em Deus, não tem fé, não é batizado, enfim. E o cara pega a Bíblia e estuda de frente para trás. E estuda todas as palavras de Jesus. E sabe onde Jesus andou, estuda a geografia da Terra Santa, e estuda os textos apócrifos e todos os textos históricos, e o cara é tão esperto assim na parte intelectual, que ele consegue dizer, Jesus existiu. Pela razão natural dele, ele consegue, por todo o seu estudo, sua capacidade natural, ele consegue reconhecer que Jesus existiu.
há 2000 anos atrás, um judeu chamado Jesus de Nazaré falou isso, fez aquilo. Mas nunca, sem a fé, esse mesmo cara poderia estar diante do Santíssimo Sacramento e dizer, esse é Jesus. Porque isso, somente a fé sobrenatural pode fazer. Porque não tem lógica natural. Pensa que um homem que viveu há 2000 anos atrás está presente num pedaço de pão. Isso é além da nossa natureza, tá ligado? Por isso que somente a fé infusa. Bom, essa é a virtude da fé. A virtude da esperança é aquela que nos capacita a nos mover para atingir as promessas que a fé nos mostra. O que a fé nos mostra? Que Deus é a eternidade, que Ele tem para nós um lugar no céu. As promessas eternas. A esperança, que está vinculada à espera, então a esperança em si se relaciona com um bem que não existe ainda, que não está, aliás, não que não existe, perdão, mas que ele não está presente, que ele é futuro. É o amor a um bem que ainda não chegou. É como, aí vamos falar da esperança natural. Eu trabalho o mês todo, porque no final do mês eu vou receber o quê? Nosso salário. O salário, é a esperança. Eu entro no ônibus que tem a placa ali, Eixo Monumental, porque acho que ele vai me levar aonde? No Eixo Monumental, né? Então, é esperança. Agora, veja bem, nós acreditamos nas verdades celestiais, nas verdades celestes, né? Que Deus existe, que tem um lugar para nós no céu, e a esperança vai me fazer viver para aquilo. E vai me dispor, por exemplo, a suportar os sofrimentos dessa vida. Por quê? Abílio, Henrique, essa vida não é fácil, não é não? Não é fácil. Abílio, não, agarra a galhada. Não. Só que esses desafios nos preparam para uma vida superior, que é a vida no céu. E a esperança é aquela que vai me dispor a realizar atos em coerência com isso. E a caridade, mais alta de todas as virtudes, é aquela que me dispõe a dar. Aquela que me dispõe a amar com amor sobrenatural a Deus e ao próximo. E o itinerário da caridade está descrito em 1 Coríntios 13. Paciente, o amor é paciente, o amor tudo perdoa, tudo crê, tudo suporta. O amor é dar-se, é o complemento da justiça, que me dispõe a dar a outro aquilo que lhe é devido, aquilo que eu devo, aquilo que estou obrigado a dar. A caridade me leva a dar mais do que eu estou obrigado a dar. Esse que é o legal da caridade. Por isso que quando eu dou a um pobre uma esmola com aquilo que me sobra, estou fazendo mais do que a minha obrigação, porque se me sobra não é meu, é do pobre. Agora bem, se eu dou àquele pobre aquilo que não está me sobrando, então aí é caridade. Aquilo que eu preciso, que vai me fazer falta, isso é caridade. Se eu tenho 5 biscoitos, mas eu preciso 3, esses 2 que estão sobrando, é justo que eu dê para aquele que precisa. Se eu só preciso de 3. Agora bem, se eu tenho 3 e vou dar 1, eu vou dar 2, perceber, eu vou dar os 3. Isso é caridade. Isso é caridade. Essas são as 3 virtudes teologais. E não é possível viver essas 3 coisas sem a graça divina. Existe sim uma capacidade de acreditar, natural, mas como eu disse, nas verdades naturais. Existe uma capacidade natural de esperar, da esperança, como paixão, mas é apenas relacionado às esperas naturais. E a caridade, existe um amor. O ser humano criado à imagem e semelhança de Deus, ele é capaz de amar, mas ele não é capaz de amar com o amor de Deus. Por isso que nós podemos amar o nosso filho, o nosso irmão, o nosso pai e a nossa mãe, meramente com o nosso amor natural. Mas somente com o amor de Deus nós podemos amar os nossos inimigos, que é o chamado de Cristo. Essas são as 3 virtudes teologais. Ainda tem as 4 virtudes chamadas cardeais. Vocês sabem por que se chamam cardeais? Henrique, Abílio? Vou ficar devendo essa. É bem interessante. Eu gosto muito de usar a comparação com a hierarquia da igreja, né? Os cardeais, né? Uhum. Os cardeais, eles acompanham, né? Uma parte da igreja. Eles têm eles é confiado uma parte, né? Para auxiliar, né? O Santo Padre, né? E as virtudes cardeais, de alguma forma, se assemelham a isso, no sentido de que ao redor dela se agrupam muitas outras. O termo cardeal vem do latim
que designa a... Sempre esqueço esse nome. Essa parte da porta que abre e fecha. Como o nome disso? Dobradiça. Cara, já aprendi isso 50 anos, sempre esqueço. A dobradiça da porta. Pronto, vou até anotar. A dobradiça da porta, porque ao redor delas, das 4 virtudes cardeais, se agrupam muitas outras. Quais são essas 4 virtudes cardeais? A primeira é a virtude da prudência. Henrique, o que vem na tua cabeça? A primeira coisa que vem na tua cabeça quando você escuta prudência? Prudência, para mim é uma questão assim, vem com um pouco de sabedoria misturada com medo, digamos assim, esperar, né? Muito bem. A parte da sabedoria, né? O medo, muitas vezes a gente entende como a prudência. Não é bem assim, mas eu entendi. Acho que essa questão de parar para analisar. Justamente é porque a prudência é uma virtude que dispõe o nosso intelecto. E especificamente a nossa razão prática. Seria muito legal a gente pudesse falar sobre a razão prática especulativa, né? Segundo Santo Tomás de Aquino, nós vamos pular essa parte. Mas é a razão que está em relação aos nossos atos, em relação àquilo que a gente pode fazer. E a prudência vai nos dispor a discernir, em qualquer circunstância, o nosso bem e o melhor meio para atingi-lo. Sim, porque nós sabemos que na moral cristã, não é como Maquiavel falava, né? Maquiavel dizia o fim justifica os meios. E a gente ficar fazer um monte de besteira, né, para atingir um fim, né? Na moral cristã não é assim. É o fim e também o meio tem que ser bom. A prudência vai nos dispor a discernir o que é que eu devo fazer e como fazer. Por isso que a virtude da prudência ela tem 3 etapas. A galera que estiver anotando, esse aqui é bom, viu? Esse aqui é o segredo para a vida. 3 coisas. A primeira é a reflexão. A primeira etapa do ato prudente é a reflexão, onde eu vou parar e vou analisar todos os elementos objetivos que circundam determinada situação e vou me fazer a seguinte pergunta: o que eu posso fazer? O que eu posso fazer? E aí um exemplo que eu gosto muito. Você vai para o cinema e você tem 3 filmes. Primeira coisa que você vai, qual é o filme que eu posso assistir? Aliás, quais as opções que eu tenho? Aí você vai ver um filme de terror, vai ter um documentário e vai ter um filme romântico. 3 filmes. Pronto. Esse é o primeiro passo do ato prudente. Segundo passo do ato prudente, o juízo. Que quer dizer contrapor as opções que eu tenho de agir com os princípios do bem moral. E aí não vou me perguntar mais o que eu posso fazer. Eu vou me perguntar o que é que eu devo fazer. Eu tenho as 3 opções, por exemplo, no filme. Eu tenho as 3 opções de filme. Eu vou ver, rapaz, será que eu devo assistir esse filme de terror? O que ele vai produzir em mim? Será que o filme recomendado pela igreja ou é contrário aos princípios da fé? Um filme romântico. Rapaz, será que convém que eu assista esse filme romântico? Tô com a minha namorada, no dia dos namorados. Pô, tudo bem, tranquilo, mas se eu sou celibatário, se eu vivo a continência sexual, se eu tenho talvez uma fragilidade nessa área da sexualidade, luto contra o vício da masturbação, será que vai me ajudar? Que eu assisto um filme onde 2 horas de pessoas se beijando, se tocando? Não me convém. Não convém. Não convém para mim, para aquilo que Deus me chama, que é a santidade, que é a pureza. Nada contra os filmes românticos, viu, galera? Quem quiser assistir, pode assistir, viu? Eu gosto muito do Titanic, viu? Mas que mexe com a gente, mexe, pô. Isso aí é real, pô. Não tem que se esconder disso aí, não. É real. E já tem uma terceira opção, um documentário sobre a igreja, sobre a história da igreja. E aí você vai ver. Eu tô falando algo bem óbvio, né? Certamente nem sempre é tão óbvio. Mas, tipo assim, qual das 3 opções convém? E o terceiro passo, né? Primeiro é a reflexão, segundo o juízo, o terceiro é a decisão. Eu preciso agir. Porque muitas vezes a gente vê o que é o certo e não faz. Cara, a gente peca por besteira. Então, se eu sei, e o São José Maria Escrivá fala sobre isso. Ele fala muito sobre a virtude e ele diz quantas vezes a gente erra porque a gente não faz aquilo que a nossa própria prudência nos diz que é para fazer. E a gente tá no cinema, tá com os amiguinhos, amigões, falsos amigos, né? E eu digo, rapaz, eu quero assistir documentário. Mas a galera, não, vai no filme de terror, vai no filme de terror, vai no filme de terror. Ou no filme romântico, vamos aqui no filme romântico. E eu vou
Não me faz bem. Assisto um filme que me deixa com medo. Que me... coisas pequenas, né? Que geralmente fazem mais mal do que você pensa Exatamente. uma coisa grande. Eu não vou deixar, não vou desrespeitar os meus pais, mas você pensa, você lavou a louça, você fez aquele que ele pediu, aquelas coisas pequenas e você não vê que já é um ato que está te prejudicando. Exatamente. Exatamente. E aí, por isso que a virtude da prudência culmina no ato, né, escutando as duas etapas anteriores. A segunda virtude cardeal é a virtude da justiça, né, e que é a virtude que nos dispõe a dar a Deus e ao próximo aquilo que lhes é devido. E é muito interessante, muito belo, porque aí nós vemos que a base da justiça, o pressuposto da justiça, é que todos nós temos algo que nos é devido. E se eu tenho algo que é devido, quem tem a obrigação de me dar é o outro. Então, eu me torno devedor do outro naquilo que eu devo dar, aquilo que me cabe dar. Então, vou colocar aqui um exemplo. Eu sou filho de Deus. E como filho de Deus, eu tenho algo que me cabe, por exemplo, respeito. Então, se eu sou digno de respeito, o Henrique tem que me respeitar. A minha opção religiosa, as minhas decisões livres, tem que respeitar a minha integridade física. O Henrique não pode chegar e me bater. Né, Henrique? Pelo amor de Deus, né? a minha boa fama, por exemplo, a minha boa reputação, eu tenho direito a uma boa reputação. Então, se eu tenho direito disso, automaticamente o Henrique, com quem eu me estou me relacionando, ele me deve isso. Então, ele peca contra a justiça se ele me agride. Ele peca contra a justiça se ele, de alguma forma, coage, por coação me faz renunciar à minha liberdade religiosa. Ele peca contra a justiça se ele fala mal de mim às minhas costas. Mesmo que revele coisas que são reais. Sei lá, ele depois chega na comunidade dele, na Fidelidade da Cruz, e chega falando, pô, o convidado de hoje, chato, fez isso, fez aquilo, e matou diante dos outros. É verdade? Pode ser até que seja verdade, mas não tem direito de revelar. Não tem direito de revelar porque é uma falta escondida. É um defeito escondido. E eu tenho direito à boa forma. Aí é a beleza da justiça. Daquilo que o outro tem direito, eu me torno devedor. E o mais belo da justiça, sabe o que é? Deus também entra no jogo. Só que Deus, ele não entra no jogo no lugar daquele que deve. Que nós chamamos de devedor e credor, certo? O devedor é aquele que deve, e o credor é aquele que tem algo que lhe é devido. Deus nunca está no lugar do devedor. Ele não nos deve nada. Ele é totalmente livre. Então, por exemplo, a nossa vida, ele nos deu por amor. Ele é amor. Ele é eterno ato de amor. Não, ele não nos deu por justiça. Os bens que nós temos, ele nos deu por amor, não por justiça. Os dons que nós temos, ele nos deu por amor, não é por justiça. Deus deu mais a ele do que a mim. Então Deus está me devendo. Deus, tudo que Deus te deu por amor, por caridade, não por justiça. Deus não me deve nada. Eu estou com uma doença, Deus tem que me dar a saúde, Deus me deve a minha saúde. Deus não te deve nada. Agora bem, Deus sim se coloca no lugar do credor. E nós devemos a Deus sim o culto, nós devemos sim o louvor, nós devemos a confiança, nós devemos a gratidão. Você sabia que quando nós murmuramos contra Deus, nós pecamos fortemente contra a virtude da justiça a Deus, que nós chamamos de virtude da religião, porque nós não somos gratos. Louvai sempre, diz a Sagrada Escritura, nos momentos bons e nos momentos ruins. Louvai o Senhor Deus no santuário, sempre, em todo lugar. A liturgia também nos convida. E é muito... às vezes a gente peca porque não dá a Deus a confiança, por exemplo, que lhe é devida. Eu estou num problema aqui, e eu já me desespero, e eu procuro em tantos outros lugares. Tudo bem, tem que procurar a via natural também das coisas. Tem que trabalhar, não é só deixar tudo para Deus.
mas confiar que tudo faz parte de um desígnio divino. Tudo, até os sofrimentos, até as dores. Mesmo que nós não consigamos compreender, porque Deus é digno da nossa confiança. A virtude da justiça é muito bela. E principalmente porque ela nos dispõe entre nós, né, os seres humanos, na relação. Mas vamos lá, continuar. A terceira virtude da cardeal é a virtude da fortaleza. E eu, galera, é a que eu mais gosto. E é a que eu confesso que nesse tempo de pesquisa sobre as virtudes, percebi que era a que eu mais precisava crescer. A virtude da fortaleza. Tem a ver com força? Tem a ver com força, mas não força física. Tem a ver com a força interior. Mas a fortaleza é a virtude que me dispõe, no meio das dificuldades, a perseverar na busca pelo bem. Olha que interessante. E eu gosto muito dessa definição do catecismo, claro. E essa frase, que está entre duas vírgulas, no meio das dificuldades, diz tudo sobre essa virtude. Eu perguntei para vocês mais cedo, né? Se a vida é fácil. E vocês me falaram, não, a Bíblia até deu uma gargalhada, né? Não, claro que não. E, de fato, a virtude da fortaleza, ela se realiza, ela serve, ela é necessária nos momentos de dificuldade. Se não há dificuldade, nós poderíamos dizer assim, não precisa de fortaleza. Só que, graças a Deus, sempre há dificuldades, né? E a virtude... nunca falta, isso aí nunca falta. Não precisa nem pedir que já tem, né? Natural. Mas, é natural. Mas a virtude é aquela que vai me fazer, quando essas dificuldades chegam, não desanimar, não esmorecer, não desistir e continuar fazendo aquilo que é necessário pela busca e a realização do bem. Então vamos colocar aqui um exemplo. Uma pessoa passa por um desafio financeiro e parece que o negócio está caindo e a pessoa quer entrar em desespero, parece que a pessoa vai perder tudo e começa... Fortaleza. Injeção de fortaleza. Continua trabalhando e talvez fazer mais. Estou muito cansado. Continua trabalhando, é necessário para manter a sua família. Continua trabalhando e faz mais. Né? Outro exemplo, perder um ser querido. Eu recentemente perdi uma amiga muito próxima, muito querida. E foi impressionante, não só ela, mas a família dela. E foi impressionante ver como eles estavam consolados por Deus. Foi tanto que eu liguei para a família e eu comecei a chorar de dor, né? Foi esse final de semana. De dor pela perda da minha amiga, e os próprios familiares me consolaram. Falaram, Juan, ela está no céu. Ela morreu com os sacramentos, ela está no céu. E era uma paz tão grande no meio da dor. Não eliminou a dor, mas eles estão tão consolados que eu identifiquei na hora. Isso aí é fortaleza sobrenatural. Isso aí é fortaleza num grau muito alto. O exemplo mais sublime de fortaleza são os mártires, que deram suas vidas pelo testemunho de Jesus Cristo. Porque o que a fortaleza faz? Ela, por um lado, modera a audácia. Então, uma pessoa imprudente, uma pessoa, até mesmo, desculpa a palavra, mas uma pessoa estúpida, né, que fica se enfrentando os riscos e não medindo as consequências dos seus atos, não é fortaleza. É uma pessoa imprudente, isso não é virtude, isso é vício. Então, a fortaleza, ela modera a audácia, mas também ela faz vencer o medo. Eu não me deixo paralisar pelo medo. A sensação de medo vem, evidentemente, nós somos seres humanos. É natural. Mas a fortaleza permite que eu não me paralise perante o medo, mas que eu continue e faça aquilo que é necessário. Os dois movimentos da fortaleza, quais são? O ataque, a linguagem, né? Essa linguagem, na verdade, vem de Aristóteles, né? Santo Tomás de Aquino herda de Aristóteles, depois ele utiliza, né? O ataque e a resistência. O ataque, ele diz respeito a uma postura ativa, fazer aquilo que é necessário. E às vezes é difícil. Por exemplo, dar uma pregação para aquele que não gosta de se expor, pode ser um grande ato de ataque. Necessário para que a palavra seja proclamada. Fazer uma correção fraterna. Cara, isso é muito difícil, velho. É muito difícil, velho. Porque a gente não quer corrigir, porque a gente não quer ser corrigido. Então, é difícil, a gente não sabe como que o outro vai reagir, mas é necessário coragem. Coragem. Ato de ataque. E outro ato de resistência diz respeito a uma postura externamente passiva, embora interiormente seja
totalmente ativa. Então, por exemplo, reafirmar os valores, e aqui colocamos um exemplo, estou passando por uma tentação muito grande de desistir da vontade de Deus. Resistência? Permanecer. Jesus Cristo diz no Evangelho de São João, permanecer em mim, mas é difícil. De fato, os autores espirituais dizem que é mais difícil resistir do que atacar. Porque o ataque, ele muitas vezes é empreendido por um ato de entusiasmo, que dá uma energia, que dá uma força. Já a resistência já não tem mais o entusiasmo, porque a gente já se enfrentou com a dor, e quer dizer uma constante decisão, amarga pelo bem e dolorosa. É o mesmo, não sei se vocês gostam de atividade física, mas diferente entre fazer abdominal e prancha. A prancha não é difícil. A gente faz muito e na prancha já dá 1 minuto, 1 minuto e meio, a gente já não aguenta mais, né? É o mesmo, até o corpo nos ensina, né? Mas é uma virtude, de fato, muito heróica, e dela brotam virtudes muito importantes. Por exemplo, a paciência, a longanimidade, que é a capacidade de suportar sofrimentos por um longo período de tempo, e a magnanimidade, que é a virtude que me dispõe a realizar coisas grandes sem cair nem na pusilanimidade, que é aquela moleza, falta de energia, aquela expressão, o cara que é banana, né? Um cara lerdo, né? E, por outro lado, sem cair no orgulho, né? Sem querer, né? Sem cair nessa adoração da própria excelência, né? E também uma virtude fundamental, que é a virtude da perseverança. Eu estou rezando muito com a virtude da perseverança, porque é uma virtude muito importante e é vinculada à fortaleza. Santo Tomás de Aquino, inclusive, se pergunta se essa virtude não está numa categoria além das virtudes. Porque ele diz que para toda virtude você precisa perseverança. De fato, é o hábito, né? Então você precisa perseverar. E a perseverança é aquela que nos dispõe a realizar coisas grandes. Sem perseverança, nós não alcançamos coisas grandes. Só uma reflexão. E a última virtude é a virtude da temperança, que nesse tempo eu gosto muito de falar da virtude da temperança, porque a nossa geração, ela está... Eu digo a geração dos jovens, né? Ainda sou jovem, né? Então, nós estamos muito entregues aos nossos prazeres, né? E o que a temperança faz? A temperança, ela modera a atração aos prazeres. Olha que interessante. Em inglês, afinação, eu sou músico também, e quando você afina uma guitarra em inglês, se diz temper, to temper. É o mesmo termo, né, utilizado em inglês, que quer dizer, tipo assim, para você afinar um instrumento, você precisa de equilíbrio. A nota perfeita, né? De fato, quando um violão, a guitarra está afinado, é quando a metade, né, da corda está na mesma oitava do que a outra metade. Né? Quando você toca na metade, faz exatamente o mesmo som, né? Aí é que está afinado, né? É equilíbrio. E a temperança é justamente essa moderação, a atração dos prazeres. Juan, a temperança, então, pretende eliminar o prazer? Jamais. Jamais. É justamente a moderação, não é a eliminação, mas é a moderação. É como um autocontrole? E o autocontrole, exatamente, faz parte, é um componente importantíssimo da virtude da temperança. É importante compreender o que é o prazer. O prazer é o próprio Deus que nos deu. Olha que interessante. E nós sentimos vários tipos de prazer. Bom, Santo Tomás fala dos prazeres sensíveis e os prazeres intelectuais. Mas bota aqui vários exemplos. Eu sinto prazer quando eu leio um livro. Eu sinto prazer quando eu assisto um filme. Eu sinto prazer quando eu como. Eu sinto prazer quando eu me relaciono com um amigo, quando eu ligo para minha família. Eu sinto prazer quando eu assisto um jogo de futebol. E existem 2 prazeres que são os mais fortes dentro do organismo humano, que é o prazer do alimento e do sexo. Por quê? Porque eles estão diretamente vinculados à autopreservação. O alimento, né, que nos permite viver, e o sexo, que permite a procriação e a supervivência da espécie. Então, são 2 prazeres que têm muita força dentro de nós. E que Deus dá prazer para que nós nos movamos a esses atos. Olha que interessante. Você sempre prazer em respirar? Que delícia. Respirar. Não, claro que não. É um ato involuntário. A gente não precisa fazer com a nossa, né, vontade. Está até dormindo, a gente respira. Mas Deus coloca o prazer nesses atos para nós nos dirigirmos a eles.
E porque foi Deus que colocou, o prazer não pode ser mal. Só que o que acontece? O pecado distorce tudo. Porque Deus pensou o prazer como uma consequência de um ato de amor. De um ato bom, de um ato salutar e de um ato santo. Então, por exemplo, veja bem, o alimento, o consumo de alimento é para o sustento do nosso corpo, mas também para um lugar de comunhão. É também para nos confraternizar. Quando me encontro com a minha família, ei, vamos comer em algum lugar? Com os amigos, é um lugar de comunhão à mesa. O Santíssimo Sacramento foi instituído numa refeição, tá ligado? Só pra gente perceber a importância do alimento. Não é só botar para dentro e vamos embora. Não. E tem que sentir prazer no alimento. Você tem que cozinhar sua comida para que ela seja gostosa. Porém, o gosto do alimento não pode me dominar a ponto de me levar ao excesso. Cara, já tô satisfeito, mas eu queria sentir mais. Eu vou no rodízio de pizza, pode botar. O cara tá quase vomitando, e agora eu vou passar pra doce. Nossa. Isso fere o corpo, não somente fere a nossa alma, como um pecado, mas fere o corpo também. O sexo também. Por exemplo, eu sou solteiro, eu não sou casado, então eu vivo a continência sexual. E, não sei vocês, a Bíblia é casada, não é não? Sou casado também. Pronto, vocês são casados, né? Então vocês sabem que o ato conjugal é um momento de união profunda com a esposa. É um ato de amor. E o prazer que se sente no ato conjugal, ele é uma consequência desse ato de amor. O prazer não é menosprezado, não. Ele faz parte desse encontro entre os esposos. É tanto que os esposos devem procurar que o momento de união conjugal seja prazerosa. E que seja uma experiência de conhecimento mútuo que se vá aprofundando cada vez mais. E isso é bom, isso é desejado por Deus. Só que o nosso gosto desmedido pelo prazer sexual nos faz procurar o pecado a qualquer custo. Então, por exemplo, sou casado, já estou casado há vários anos e minha esposa talvez já não me surpreende mais, o corpo dela está velho e eu vou procurar em outro lugar e caio no adultério, por exemplo. Que a gente vê, é mais comum do que a gente acredita. Eu sou solteiro, mas eu quero tanto sentir o prazer sexual que eu vou procurar a prostituição, que eu vou procurar a masturbação, que eu vou procurar a pornografia. Eu namoro e eu quero tanto me unir a minha namorada que eu não vou esperar casar, porque é natural que o namorado deseje sua namorada. Cara, é o mais belo que tem. E é bom, quando eu falo para os namorados, cara, você tem que gostar da sua namorada, pelo amor de Deus, ela tem que te atrair, pelo amor de Deus. É bom que tenha esse desejo. Mas atenção, esse desejo de união, ele se consuma numa união não apenas do corpo, mas de toda a vida, que é próprio do matrimônio. Por isso que é a união de corpos, porque é a união de vida. Diz. Aí a gente pode falar que, nessa parte, a temperança ela nos traz a percepção da renúncia, do que a gente tem que deixar para que seja realizado depois. Exatamente. A temperança é aquilo que vai moderar essa atração. Então a temperança vai me dizer, por exemplo, o namorado, eu desejo a minha namorada, eu gosto dela, eu acho ela bela, mas eu quero que esse ato não seja apenas um usufruir do outro, não apenas um obter prazer do outro, mas um dar-me. E esse dar-me plenamente só no matrimônio. Por isso que eu vou esperar. A temperança me dispõe a isso. A temperança vai me dizer, cara, desfruta desse banquete, mas com moderação. Pega o que é melhor, pega o que você mais gosta. Mas quando estiver satisfeito, para. Colocando esses exemplos, mas você pode colocar em todos os outros prazeres, né? No prazer de falar, por exemplo. Às vezes a gente precisa de uma moderação da língua. Às vezes a gente fala demais, ou fala de menos. E nós precisamos moderar essa nossa atração aos prazeres. Né? Por isso que... Diga. A gente pode dizer que sem a virtude, esse ato exagerado ele vira vício? Sim, com certeza. Os vícios contrários à temperança são a gula, a luxúria e a ebriedade, que é o consumo desmedido de bebida, que nos leva à embriaguez. É igual assim, para cada virtude, né, que nós temos a contrariedade das virtudes transfigurada na versão dos vícios, né? Exatamente. E a virtude, nós podemos pensar que é o ponto mais alto dentro de um vício por excesso e por falta. Por exemplo, nós temos em cima a temperança, o equilíbrio, a moderação. Por um lado, nós temos o excesso, aí nós falamos da gula, da luxúria,
da embriaguez. Por outro lado, nós temos a falta do prazer, o escrúpulo exagerado. Tudo é pecado. Então eu não posso sentir nada. Eu não posso desfrutar nada. O outro extremo. Fortaleza. Fortaleza, ponto mais alto. Por um lado, nós temos o medo. Ai, eu não posso fazer nada, paralisa com tudo. E por outro lado, a imprudência. Aquela audácia desordenada, aquela temeridade. Vou colocar minha cabeça na boca de um leão. Né? E por aí vai. A justiça também. A rigidez, por um lado, quando é excessiva. E por outro lado, o relaxamento. Não precisa de leis, não precisa de normas, tudo permitido. E por aí vai. Então, sempre as virtudes, elas são o ponto mais alto entre dois vícios, né? A justa medida, aliás, entre o excesso e a falta. E para finalizar, a virtude da temperança, dela brotam muitas virtudes, mas principalmente duas muito necessárias para a santidade, que é a castidade e a pobreza evangélica, porque ela também ela me dispõe a me relacionar com os bens com moderação. Eu tenho, mas isso aqui é passageiro. Às vezes o amor desmedido aos bens, eu quero ter mais, eu quero ter mais, eu quero ter mais. Vixe, eu tô com um celular, mas eu quero aquele celular. Aí tem aquele celular, ixi, saiu outro, agora esse computador, essas coisas. Às vezes um gosto desmedido, uma atração desmedida dos prazeres, que a temperança vai dizer, calma, o celular que você tem é bom, cara. Segura um pouquinho aí, cara, é bom, faz bem. Precisa de outro? Compre outro, mas não precisa, né? Então, esse é o conjunto das virtudes teologais e cardeais, é o que nós chamamos de virtudes fundamentais. Amém. E aqui... Essas virtudes fundamentais, elas acho que traçam um caminho para a santidade, né? Todos os santos, eles trilharam isso, e é dessa forma que nós devemos nos espelhar. Como é que a gente chega nisso? Como é que a gente pode enxergar essa conquista no santo, para que a gente possa também repetir na nossa vida? Sim, é muito interessante. Todos os santos foram virtuosos. Não todos falaram de virtude, mas todos foram virtuosos. Não tem santo que não vê a virtude. É tanto que a virtude em grau heróico é uma das exigências para o processo de beatificação de uma pessoa. A comprovação da virtude, só para ter noção. E por que elas são próprias dos santos? Porque os santos são aqueles que souberam imitar Cristo. As virtudes são um caminho de imitação de Cristo. Cristo é o virtuoso, por excelência. Muito interessante, as virtudes cardeais são antes do cristianismo. Os primeiros a falar deles foram os gregos antigos. Homero, na literatura homérica, já se falava de virtude, né? E, claro, depois as 4 virtudes é Platão a organizar. Por isso que as 4 virtudes cardeais também são chamadas de 4 virtudes platônicas. E por isso que você vê até na reflexão secular que se fala de virtude. Até Nietzsche fala de virtude, só para vocês terem noção. No entanto, existe um distintivo entre a virtude secular, a virtude pagã, e a virtude cristã. Cristo é o virtuoso. Os padres da igreja compreenderam isso. Por isso que São Gregório de Nissa, o padre da Capadócia, ele vai dizer que o fim de uma vida virtuosa é tornar-se semelhante a Deus. Porque Cristo é o virtuoso. Então, quem é o temperante? Cristo. Cristo sabia jejuar, lembra que ele passou 40 dias no deserto, mas ele sabia se banquetear também. Ele comia direto com os apóstolos, com a galera, com os pecadores. É tanto que os inimigos dele chamaram ele de comilão e beberrão. Então ele sabia os momentos de se banquetear. Ele vivia a fortaleza num grau heróico. Não somente pela sua oferta na cruz, que é o ponto mais alto de virtude, mas em outros momentos, por exemplo, ele exorta nos momentos necessários. Se eu falei mal, mostra-me por que eu falei mal. Se não, por que me bates? Ele denunciou o mal. Não convertam a casa do meu pai num covil de ladrões. Fizeram a casa do meu pai um covil de ladrões. E ele foi, digamos assim, varonil, ele foi viril. Fez um chicote de cordas. E tanto que Pilatos, quando apresenta ele, diz, eis o homem. Porque ele foi viril. E, de fato, virtude, a palavra virtus significa viril. Porque, compreendido na Idade Média, no latim, se compreendia que essa virilidade era fonte, né, de qualidades, né, de perfeição. Cristo era o prudente.
ele aprendeu dos seus pais, que quando viram o perigo pelo rei que estava indo atrás das crianças, eles fugiram para o Egito. Fugiram sabendo que eles tinham o Filho de Deus no seu seio. E ele aprendeu, ele era prudente. Ele, por exemplo, quando nós vemos que queriam prendê-lo, ele se escondia, porque ele sabia que não tinha chegado a sua hora. Mulher, ainda não chegou a minha hora. Porque ele era prudente, ele sabia exatamente quando tinha que se manifestar. Ele era justo. É tanto que ele vai dizer a Pedro para procurar num peixe, né? Lembra quando ele vai procurar num peixe para ele encontrar uma moeda para pagar o imposto? Porque ele sabia que era justo na época. Dai a Deus o que de Deus, dai a César o que de César. Ele dá a Deus, ele rende a Deus o culto devido. Cara, Jesus é Deus, por que ele rezava? Porque é um ato de culto a Deus. É um ato de culto, e ele estava rendendo a Deus o culto que era devido. Então, todas as virtudes, na sua máxima e mais perfeita expressão, estão em Jesus Cristo. Há uma que sobressai. Eu gosto muito de falar que Cristo se identifica com a humildade e a mansidão. São duas virtudes. Eu sou manso e humilde de coração. No entanto, há uma outra superior a essas, que é a caridade. Caridade. Cristo é a caridade mesmo. Ele, primeira carta de São João, capítulo 4, versículo 8, Deus é amor e Jesus é Deus. Ele é caridade. E a parte mais alta da sua vida é o mistério pascal. E ele vai dizer, não há maior amor do que dar a vida pelos amigos. Ou seja, não há maior amor do que aquilo que eu estou fazendo. Não há maior amor do que mim. Não há. E aí, por isso que nós escutamos as tias cantar na paróquia. Prova de amor maior não há. Né? Porque é a máxima prova de amor. E por isso que os santos também criaram esse caminho. É quando se fala em virtude e em santidade, eu gosto muito de uma figura. Abílio, tu me perguntou como conquistar isso, né? Eu não gosto da figura do botão que você aperta e desliga de uma luz, né? Por exemplo, você liga, desliga. Você é ou não é? É santo ou não é santo? É virtuoso ou não é virtuoso? Eu não gosto disso, não. Eu gosto de uma figura de uma mesa de som, que eu sou músico também, né? A mesa de som tem vários botões que você aumenta e diminui o volume. Então, você aumenta e diminui por quê? Porque você sempre pode ser mais virtuoso. Você sempre pode aumentar o volume da virtude. Colocando aqui um caso, né? Uma vez me perguntaram, Juan, você vive a castidade? Mas como que você responde essa pergunta? Se você dizer que sim, você está mentindo. Porque você sempre pode ser mais puro no pensamento, nas relações desinteressadas. Mas se eu falar que não, cara, também estou mentindo. Porque eu vivo a castidade. Eu me mantenho longe dos pecados contra a castidade. E eu sou batizado, a graça de Deus me habita. Se eu falar que eu não vivo, eu estou sendo um ingrato com a própria graça de Deus. Então qual é a resposta? Eu vivo, mas sempre posso ser mais. Sempre posso viver melhor. Então a figura da mesa de som. Eu tô aqui, mas posso estar aqui. E eu posso às vezes viver menos e às vezes mais. Mas não é um sim ou não absoluto. É um sim, mas não ainda. É um sim, mas preciso mais. E eu gosto muito de aplicar isso a todas a tudo que diz respeito à santidade, né? A mesa de som não tem um volume geral e tem os canais, né? As virtudes são os canais, né? E a santidade é o volume geral, né? Porque na medida que você aumenta as virtudes, você aumenta a santidade. É proporcional. Não há virtude sem santidade, não há santidade sem virtude, porque as virtudes são como que esses canais do volume da nossa santidade. E é muito legal porque uma pessoa até me disse, nossa, que interessante a figura da mesa de som, porque de fato, quanto mais santo você é, mais barulho você faz no mundo. Né? Então, eu acredito que esse é o caminho, Abílio, e que eu também estou trilhando, né? De você aos poucos crescendo, aos poucos desenvolvendo. Como nós já falamos, né? Através dos atos. Vamos realizando atos de fortaleza, vamos realizando atos de justiça, vamos realizando atos de prudência, e aí nós vamos realmente criar essa disposição e pedir a graça. Juan, já sou batizado, já tenho a graça divina? Já, você tem. E com a graça divina você tem as virtudes infusas.
Então você tem as teologais e também tem as virtudes morais, as cardeais infusas. Você tem uma prudência, justiça, fortaleza e temperança sobrenaturais, além daquelas naturais, com a graça divina. E se você é batizado, você já tem. Assim, vai junto. Se você peca mortalmente, você perde isso aí. Você perde a graça divina e você perde as virtudes infusas. Só fica a esperança e a fé. É porque Deus as mantém como uma última tábua de salvação. Eu pequei mortalmente, eu preciso me confessar. Por quê? Porque eu sei que Deus está me vendo. Eu creio no perdão dos pecados. Eu tenho esperança na vida eterna. Eu não quero ir para o inferno, então eu vou me confessar. Ele deixa ali. O próprio ato de confissão já é um ato de fé. Mas todas as outras a gente perde. E quando a gente se confessa, a gente recebe de volta as virtudes, a graça divina e as virtudes infusas. E o que nós precisamos fazer? Fazer elas crescer. Fazer elas crescer. E como se faz crescer? Através dos atos correspondentes. Através dos atos sobrenaturais. Esse é o caminho. Isso o caminho. Isso que você falou também é muito assim, porque às vezes as pessoas querem conversões instantâneas, querem coisas do dia para a noite, mas é entender, né? É uma caminhada, é um processo, né? Então, do mesmo jeito que você vai aprendendo a ter virtudes, cultivando as virtudes no dia a dia, e assim você vai crescendo na busca da santidade, no seu caminho de conversão. É isso, é entender que é um passo dia após dia, sem nunca desistir dessa caminhada, né? Que esse negócio do imediatismo que a nossa geração vive hoje, eu acho que é uma das coisas que muito atrapalha, né? Essa busca do jovem por querer ser santo, de acreditar que é possível ser santo. Não entender que isso é um processo, né? Que pode demorar bastante, mas que você nunca vai poder desistir dele. E isso muitas vezes, Henrique, você tem muita razão quando diz que às vezes a gente quer respostas muito rápidas pelo nosso imediatismo, e eu acredito que junta um pouco com o nosso desprezo. Às vezes a gente tem e aí falo nós da igreja, às vezes a gente cai um pouco no extremo de menosprezar a nossa parte humana, que é uma heresia que Santo Agostinho já lutava, mas a gente tem ainda essa besteira, de achar que tudo que é humano, tudo aquilo que é natural é ruim. Então eu vou, agora tive uma experiência com Deus, eu vou desprezar tudo que é humano, e agora só o céu, sou angelical, eu não quero ter mais sentimentos, mais desejos, mais nada. Não, calma aí. A tua parte humana faz parte do teu caminho com Deus. E você vai para o céu, e na vida eterna, nós vamos ressuscitar no último dia com o nosso corpo. E Cristo se encarnou e até hoje mantém o seu corpo no estado glorioso. Por que haveria de ser má a parte humana? E é uma noção escolástica medieval muito, muito clara, muito evidente. Santo Tomás diz: a graça pressupõe a natureza. Não anula nem elimina. Mas a gente às vezes tende a eliminar, a querer eliminar. E às vezes a gente cai nessa besteira. Um jovem cai no pecado da masturbação. Vai se confessar e ele recebe a temperança infusa. Ele recebe na hora. Pum! Porque a masturbação é pecado mortal. Então eu perdi ela. Perdi a graça e perdi a temperança infusa. Pum, perdeu. Vou me confessar. Recebi de novo. De que adianta esse jovem ter essa disposição sobrenatural se ele não faz atos naturais que contribuam com isso? Então, claro, eu estou com a graça sobrenatural da temperança, que pode me levar a viver a caridade, a jejuar, por exemplo. Temperança infusa me dispõe a jejuar. Um jejum, um controle dos meus apetites sobrenatural. Mas de que adianta se quando passa propaganda no meu celular, eu fico assistindo de boa, tranquilo. Quando estou passando no Instagram e passam as mulheres com pouca roupa, eu fico, curto as fotos, entro no perfil. De que adianta? Passa pornografia, eu assisto. Passa filme, pessoas se beijando, se tocando, e eu, não, tranquilo, pô, vamos assistir aqui. E depois a pessoa vai tomar banho e desiste, não consigo mais não. Aí cai no pecado da masturbação de novo. Tá à noite pensando ali, fica ali no celular, fica com conversa e tal. Aí a graça de Deus não me ajudou. Não, a graça de Deus te ajudou. Só que a tua humanidade não acompanhou. Entendeu? Não foi terreno fértil. Não foi um terreno preparado, porque a graça de Deus é uma semente. Mas é o terreno que vai receber a semente. Então, nós precisamos educar o nosso corpo para que também a graça divina eleve
aquilo. Quer dizer que se meu corpo não está preparado, a graça não faz nada? Não, a graça faz. E a graça pode fazer em nós coisas sobrenaturais, além da nossa natureza. No entanto, ela precisa que nós acompanhemos juntos, né? Porque nós vivemos essa comunhão, né, da natureza com a natureza divina, e embora Deus seja Deus, nós continuamos sendo homens. Então nós precisamos caminhar juntos. Nossa, maravilhoso essas explicações assim, e a gente só tem a te agradecer, meu irmão, mais uma vez por ter se disponibilizado, a todos vocês que estão aí com a gente também nesse bate-papo, que estão bebendo, né, dessas informações aí, que vocês possam pôr em prática, né, possam vivenciar tudo isso, como a gente falou aqui, é uma luta diária, é dia após dia você construindo, dando passos, né, e não se esqueçam, né, de curtir, compartilhar, mandar para todas as pessoas, né, que você acha que precisa estar ouvindo isso, de vivenciar, porque quanto mais conhecimento, melhor, né? O meu povo se perde por falta de conhecimento, né? Você pode aí, ó, querer aprofundar, tem um livrinho, tá lá tem já em várias livrarias, Virtude da Imitação de Cristo. Nosso amigo tem aqui esse mais 2 aí também, que estão... Tem o livro aqui, o Virtude de Imitação de Cristo. Eu tenho outra sobre intercessão, mas não está aqui comigo. E esse aqui chegou hoje. Olha só. Que é sobre a Sagrada Escritura, Introdução à Sagrada Escritura. Você que muitas vezes diz que não sabe como estudar, ó, tá aí um excelente livro para te auxiliar aí em como estudar, né? Como ler a palavra. Eu também gostaria de agradecer, viu, Henrique, Abílio, pelo convite, também os amigos que estão nos assistindo. Aí fica o convite. No meu Instagram, não sei se daria depois para colocar na descrição do vídeo, não sei. Mas aí eu fico postando conteúdo também sobre o tema das virtudes e às vezes eu vou divulgando quando tem algum curso. E também fica o convite para aqueles que quiserem aprofundar o tema com o livro, né, Virtudes, Caminho de Imitação de Cristo. Eu acredito que a gente pode até botar depois o link para adquirir, né, na livraria do Shalom, né? Porque sim. Que dá para adquirir. Mas está muito legal o livro, viu? Não é porque eu fiz, não, viu? Não é falta de lembrar, não. Mas porque foi um trabalho que demandou um tempo bom, que eu, pelo menos, me coloquei bastante para que ele ficasse o mais prático possível. Acho que hoje a gente quer coisa prática, né? Coisa fácil de entender e prática. Então, fica o convite, né? Com muito carinho, a gente fez esse trabalho para quem quer mesmo se aprofundar nesse tema da virtude. Mas muito obrigado, viu? Obrigado pelo convite, obrigado pelo papo e aos amigos que estão assistindo pela atenção. Te agradece. Juan José Lenis, @Juan José Lenis, lá no Instagram, você acompanha e fica antenado em tudo que está acontecendo. Muito obrigado, meu irmão. Fica com Deus. Obrigado, Abílio. Obrigado, Henrique. Deus abençoe. Amém. Fica com Deus. É isso aí, meu irmão. Olha, massa. Caramba. Estamos aí com chave de ouro o dia de hoje. Queria fazer um convite para a gente fechar hoje o dia com uma oração. Né? A gente está rezando agora, né, da Escola de Fidelidade. Tem a oração também que está sempre no final do Gotas, né? Vamos variar. Queria colocar aí para vocês e vocês rezem conosco. Pai misericordioso, Deus Todo-Poderoso, Tu que és fonte de luz e da ciência, concede-me um coração ardente, fiel e sedento da Sua vontade, para conhecer as Suas obras e escutar o Teu chamado à perfeição. Vai, Henrique. Jesus crucificado, servo sofredor e filho de Deus, quero permanecer aos pés de Tua cruz, ao lado da Santíssima Maria, Sua Mãe e nossa, e diante de Suas dores, cultivar um amor filial a Deus e a perseverar na vivência da Sua palavra. Espírito Santo de Deus, fiel consolador dos aflitos, derramai seus dons durante minha caminhada evangélica e fortaleça minha decisão de prosseguir com coragem ao encontro dos sofredores e pequenos, anunciando o Evangelho com alegria. Ó Santíssima e Indivisível Trindade, que é essencialmente dom de si, é amor na sua realidade original e infinita. Fortaleça-nos testemunhar e viver a comunhão à sua imagem e semelhança.
Nossa Senhora das Dores, Rogai por nós. São Tomás de Aquino, Rogai por nós. São João, apóstolo evangelista, rogai pela comunidade católica Fidelidade à Cruz, por todos da Escola de Fidelidade e pelo mundo inteiro. Isso aí, meu irmão. Isso aí. Fechando Fechamos mais hoje. uma semana. Olha, E quarta-feira, hein? Quarta-feira já vai estar disponível em todas as plataformas digitais, né? As plataformas de streaming aí. A galera que tá aqui, que participou conosco, a Patrícia, A Mirtz. o Fábio também. Olha, a Mirtz até botou um montão de coraçãozinho. Foi. Juscelia, Inês. Sabrina, Mônica! Eita! É isso aí. Hoje foi mais curtinho. Valeu. Hoje foi mais curtinho, porque nosso convidado tinha um outro compromisso, né? Mas assim, o importante é a gente poder aproveitar cada instante, né? A gente não perder nada do que é oferecido, né? E é igual o César colocou, né? Isso complementa a formação, né, que teve na comunidade ontem, né? A formação interna. E esse é um dos objetivos, né, do Gotas de Fidelidade, né? É trazer esse complemento, trazer esta vontade de querer mais em cada um que esteja ouvindo e assistindo esse podcast. É isso aí. Fiquem com Deus, meus irmãos. Isso aí. Boa noite. Bom dia, boa tarde. Tchau, tchau. Para ser feliz, caminho, verdade e perfeição. Venha ser Escola de Fidelidade. É a igreja que vai ser a grande orientadora entre nós. Mas também existe um outro lugar de aprendizado, que é a própria vida de cada um de vocês que está ali.